Minhas amigas, meus amigos, desejo a todos muita paz, paz profunda. Que possamos, nos minutos que vamos estar aqui, poder falar deste apóstolo através da mediunidade, visto pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, nas palavras de um outro apóstolo, que é o benfeitor espiritual Emmanuel. E um conjunto de apóstolos, né? Porque Chico também um grande apóstolo, inegavelmente. E é uma obra que ainda estaremos longe de esgotar o que essa obra tem a nos oferecer. Bem dizer a verdade, nós vamos conversar mesmo em alguns pontos que a obra vem separando alguma parte dessa obra para a gente dialogar aqui, com a liberdade de vocês de perguntarem dentro do que nós separamos aqui hoje, porque tem coisas demais para serem analisadas, para serem vistas. Não é simples. Não obstante a leitura direta do livro atender ao apelo essencial do Espiritismo no mundo, que é uma obra consoladora, que traz conforto, traz luz, traz valores de superação, valores de mudança, transformação, nos ensinam como que é a aplicação dos ensinamentos de Jesus e o seu resultado. Uma obra que deveria ser usada como um guia perfeito para o centro espírita e o movimento espírita. Várias questões graves são tratadas ali, atendendo às necessidades das várias comunidades que Paulo fundou e depois manteve a assistência de orientação. Muito do que ele fala, que é colocado ali, poderia ser perfeitamente observado pelas casas espíritas, pelos grupos das casas espíritas, para aplicarem na sua convivência o que é orientado ali. Diria mesmo que há muitos problemas, nos forraríamos, até mesmo dentro do movimento espírita, se atendêssemos aos princípios que são colocados naquela obra. E Francisco Cândido Xavier, ao colocar o ponto final, ele estava no clímax da sua mediunidade. O ponto mais alto da mediunidade de Francisco Cândido Xavier é essa obra e sua conclusão. Um trabalho que durou alguns meses. Emmanuel pede que o grupo familiar da família Rômulo Joviano se mantivesse em oração durante o trabalho, quando nos dias em que à noite o Chico não tinha um trabalho, ou mesmo tendo trabalho no Centro Espírita Luiz Gonzaga, Rua São Sebastião, lá em Pedro Leopoldo, ele morava do lado do centro, mas era difícil psicografar no centro, do lado da casa, os meninos pequenos, os jovens, seus sobrinhos. Então ele ia para o porão da Fazenda Modelo, atual Embrapa, mas Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura naquela época, para fazer a psicografia desse livro. E era curioso, diz o Chico, que quando ele estava psicografando, todas as vezes que ele ia entrar tinha um sapo esperando. E ele olhava para o sapo e imaginava que o sapo também olhasse para ele, porque olhos fixos no Chico. Ele ficava meio bolado com o sapo ali, porque quando ele entrava do porão da casa lá para poder fazer psicografia, o sapo ia junto. Quando ele acabava, o sapo ia embora. No dia seguinte ele voltava, o sapo estava lá, fazia psicografia, voltava embora. Ao cabo de alguns meses, acho que 8 meses, a obra ficou concluída. E aí o sapo foi embora, não apareceu mais para dar notícia para o Chico. Mas essa obra, ela também trouxe muita dificuldade para o Emmanuel, o Espírito, porque quando ela é encaminhada à Federação Espírita Brasileira, a editora da FEB queria que o livro fosse em 2 volumes.
e o livro perderia o seu interesse literário se fosse dividido em duas obras. Mais tarde, Emmanuel diria dentro desse grupo que ele estava tendo algumas dificuldades, assim, ainda que amorosas, porque quando souberam no mundo espiritual que ele estava psicografando, escrevendo um livro sobre a vida do apóstolo Paulo, todos os espíritos em condições de prestar um depoimento, um testemunho, que foram aquelas pessoas que receberam o auxílio do Paulo, porque ele passou numa venda, ele estava no barco, era alguém que estava no caminho, ou que foi curado por ele, ou porque era pai e mãe de alguém que ele fez uma pregação, ele pernoitou na casa de alguém. Todos tinham uma informação a dar para compor a obra. E o Emmanuel dizia que não tinham condições, porque a obra já estava assim, com um tamanho grande, e não era possível recolher todas as informações de todos para poder concatenar a obra, porque a obra ela tem profundidades, inclusive de natureza literária, porque começa a obra numa manhã de Corinto, começa a história no amanhecer em Corinto e termina no entardecer de Jerusalém. E Paulo é decapitado em Roma, mas fora do corpo ele vai para Jerusalém entardecer. Esse modelo de descrição atende a um princípio antigo ao qual Emmanuel faz jus, porque ele foi alguém que foi aluno das escolas da Grécia Antiga. E essa é a típica narrativa do herói. Então ele resgata a jornada do herói. Mais tarde, Joseph Campbell vai fazer estudos em torno da jornada do herói, e um dos elementos importantes que ele vai usar é a figura de Ulisses, ou Odisseus em grego, que ele participa na Ilíada, na guerra de Troia, mas esse herói tem o retorno para casa. Então, se ele vai à guerra, na Ilíada, nós podemos dizer que a primeira parte do livro Paulo Estevão nos remete a essa imagem. Eu não posso afirmar que isso tenha sido a intenção de Emmanuel, teria que pesquisar muitos elementos literários dentro da obra para poder afirmar se há um paralelismo ou uma inspiração nesse modelo. E depois o retorno, então é Paulo, depois de Damasco, ele retorna, mas só que não é retorno para casa, é retorno para o Pai, é o retorno para o Cristo. Então essa imagem ela é a mesma. E outra, a narrativa homérica, ela atende muito o amanhecer, ela vai do amanhecer às 12 horas do dia, do amanhecer ao entardecer. Mas as 12 horas do dia também são referências a Jesus, que trabalhava muito das 12 horas, dentro das 12 horas claras do dia, exceto quando era chamado. Então, a narrativa evangelista, ela também tem esse perfil de trazer as informações de Jesus ao longo das horas do dia. E podemos observar também que tem estações, são 10 capítulos em cada parte, mas quando se os lê de forma agrupada, a gente observa que Emmanuel está tratando de cada um dos 10 mandamentos. Ele faz por exemplo, honrar pai e mãe. Quando ele retorna para Tarso, ele vai até o pai, ele está vivendo ali o 4º mandamento. Quando a gente começa a perceber que ele começa a história com as defesas radicais de Paulo, que Saulo e Paulo, na verdade, é o mesmo nome, só pegou a feição romana de um nome hebraico. Ele, na condição de Saulo, ele está lá no 1º mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não terá diante de si altar, não prestará oferenda, nem dará boa, etc. Ele é esse indivíduo que parou aí e ficou aferrado, não tomar o nome de Deus em vão. O santo nome já é influência cultural da minha parte. O nome de Deus em vão. Então nós vamos ver essas transições acontecendo em toda a trajetória do livro de forma agrupada. Então a gente pode fazer uma leitura linear, onde isso vai acontecer,
que é algo que Kardec faz na terceira parte do Livro dos Espíritos, o agrupamento das leis morais. O primeiro capítulo, ele vai definir o que é lei moral. Uma coisa que a gente observa muito em Kardec é que ele, antes de tratar um assunto, ele define para a pessoa o sentido que ele vai usar. Qual é o sentido? O item 2, por exemplo, da introdução, ele vai discutir a palavra alma e vai dizer em qual sentido essa palavra vai ser usada. Isso acontece em toda a codificação. Então, quando está na terceira parte, Kardec, ele, no primeiro capítulo, ele vai definir o que é moral, que são as leis morais. E aí ele começa com a primeira lei, que é a lei de adoração. E distribui as 10 leis dos 10 mandamentos da primeira revelação com Moisés, e encerra com o conhecimento de si mesmo. Mas nós vamos ver que para executar o conhecimento de si mesmo é necessário fazer uma coisa antes: precisa tornar-se homem de bem, que é o comentário à questão 918 do Livro dos Espíritos. Fala-se muito da 919A, que é aquela mensagem de Santo Agostinho falando eu era sim e tal, mas esquece que no comentário 918, Kardec descreve um homem de bem. Como é que eu vou estar em condições de fazer um autoconhecimento sem um objetivo, sem uma meta? Só me conhecer por conhecer? Eu sei que eu sou de um jeito ou de outro, e definir. E aí, não vai fazer nada para mudar isso, não? Não quero, tá bom assim. E, olhando a trajetória, a didática em que as coisas são colocadas na doutrina espírita, nós vamos ver que há um pensamento que dirige o nosso pensamento, para nós pensarmos acertadamente e compreender com proveito. Então, pensando esse momento de Paulo, essa imagem que eu estou colocando aqui, essa ilha atribui-se num achado arqueológico recente. Quando a gente fala recente, é no máximo 10 anos. Encontrou-se o navio em que Paulo estava quando ele estava transitando, e ele recomendou para o capitão lá, que tinha um outro nome, não era capitão, mas o responsável pelo navio, que tomasse cuidado com as cargas, com o mar e etc. E aí deu naufrágio, deu uma confusão. Eles encontraram esse navio, porque há informações históricas do navio em que Paulo estava, porque ele estava saindo de Cesareia de Filipe para Roma, em uma das suas viagens. E ele, então tinha o nome daqueles que estavam no navio. O nome de Paulo estava nesse navio. Então eles encontraram esse navio, e tinha marcas, igual tem número de chassi para carro, tinha outros registros dos navios antigamente. E eles encontraram esses navios aqui nessa ilha aqui. Vamos lá. Nós vamos pegar o nosso amigo o seguinte: depois que ele teve a amargura de ser ignorado ou desprezado, melhor falando, pelo pai, ele sai da movimentação urbana de Tarso e vai para a periferia, nas cercanias da cidade. Mais uma vez, a noite estava caindo. Nós temos que observar isso na obra de Emmanuel, porque ela tem um grau de inteligência, a estética usada pelo Emmanuel na narrativa, ela concentra um grau de inteligência muito alto, muito alto. Então, quando ele fala que o céu resplandecia de estrelas, ele está falando, está trazendo isso num momento em que a alma dele estava profundamente amargurada, sozinho, abandonado, ninguém no mundo, estava sofrendo muito, e ele procurou a natureza. Quando o indivíduo ele começa a enfrentar aflições espirituais, uma das coisas que orienta o indivíduo é as emoções corporais. Quando perdemos contato com o corpo, e quando esse contato é radical, ele facilita à pessoa os sintomas psicóticos e até mesmo graus avançados de desorganização psíquica, que é a esquizofrenia, porque a pessoa não percebe o próprio corpo.
não sabe direito se está doendo, onde que está, vai vivendo tão maquinalmente que não percebe. E o que se passa com ele é porque o reencontro do indivíduo com o próprio corpo, o corpo é de criação divina. É uma forma que se tem de você também encontrar a si mesmo e encontrar Deus com respeito à matéria que ocupamos temporariamente. Nós temos problemas com o corpo e falamos que temos problemas com a influência da matéria porque nós desprezamos a responsabilidade que implica o fato de estarmos ligados à matéria. Por não dar a devida atenção, não sabemos dimensionar essa responsabilidade e, em geral, desprezamos os cuidados que implicam cuidar do corpo. Aí temos as dificuldades. E Paulo, dentro da sua amargura, ele procura os elementos da natureza, sobretudo aqui o elemento mineral, como uma forma de reintegrar-se espiritualmente. E nesse momento a soledade entre as pedras, mas a companhia das estrelas são profundamente inspiradoras para ele. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes. Então não eram pedras urbanas, eram pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. O diálogo interno dele estava muito grande. Ele podia entregar ao silêncio da natureza amiga. Observa a expressão aqui. Porque nós vamos fazer a trajetória, um arco que a gente vai fazer, como usam hoje o pessoal da cultura geek, que é um comportamento, né, cultural que tem na atualidade, que é uma maneira de ler a realidade com base na tecnologia, com base dos super-heróis dentro da tecnologia, os que foram levados para dentro da tecnologia. Então tem um arco. Esse arco, na verdade são dois arcos que a gente vai trabalhar aqui hoje e vai levar adiante. Um que é o arco da amizade, que Emmanuel menciona a amizade várias vezes nesses trechos que separamos aqui. Eu separei a partir desse momento aqui, mas ele se amplia ao longo da obra. E o outro é a figura da pedra. Prestem atenção que nós vamos observar a presença da pedra na vida de Paulo com muita incidência. Caracteristicamente, podemos apontar que ele foi apedrejado várias vezes, mas ele também apedrejou Estevão. Ele vivia em templos de pedra. Ele cursou a Universidade de Tarso, uma das mais importantes da época, em templos, em escolas de pedra. A sua cabeça foi decepada perto de uma pedra, cuja tradição atribui na região dos Pântanos do Vaticano, era a cidade lá em Roma, a região do Vaticano, chamada de Pântano, onde mais tarde mudou tudo, né? Drenaram e fizeram o que tem hoje lá, na cidade de Roma. Então há uma presença. E há um jogo de ideias aí muito importante de se analisar. Porque Jesus fez menção à pedra várias vezes, inclusive indicando Simão Pedro como pedra, Cefas, pedra. Quando em Betânia, na chamada ressurreição de Lázaro, ele pede a colaboração de 4 homens para retirar o tampo de pedra. Jesus foi colocado numa pedra e faz uma alusão da fé sobre a rocha, da casa mental sobre a rocha. Então essa figura simbólica, ela tem uma riqueza dentro dessa obra extraordinária, e ela aparece na descrição da amizade, como a dizer para nós, dentro da simbólica que a narrativa traz, que a amizade em nossa vida, ela tem que ser sólida como uma rocha, como uma pedra. Ela não pode ser simplesmente areia. A amizade tem que ser
resistente como uma pedra. Que se assim não fora, como ele teve a ajuda de Barnabé, de Silas, de Lucas, do menino Timóteo, profundamente amado. A gente vai falar depois aqui, Timóteo também, e a reação de Timóteo ante as pedras. Ou seja, tem algo mais ainda a falar sobre pedras. Por quê? Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou-se manter em repouso. As imagens de minha responsabilidade, eu procurei usar a metáfora possível, né? A ideia aqui dos passarinhos invocando misericórdia, né? Eles estão esticando o pescoço, a cabecinha para receber um alimento, mas é como se a gente tivesse em prece pedindo misericórdia, né? A ideia, né, de ser algo suave também, uma imagem palatável, e a gente procura algumas imagens de misericórdia, as pessoas parecem que estão no fundo do poço, estão mal, perto da morte, em crise. Não, misericórdia é luz, né? Misericórdia claro, é socorro, né, espiritual. Então ele confiou, nesse momento de soledade dele, entre as pedras e o céu estrelado, ele confiou a Jesus, ao mestre, aqui não aparece o nome de Jesus, presta atenção, ao mestre para ensiná-lo. Se fosse Jesus, estaria na condição de amigo. Se fosse Jesus Cristo, estaria na condição de Salvador. A gente vai observando os usos das expressões. E quando Paulo fala, quando Emmanuel refere-se a ele como Saulo, como Paulo, como doutor de Tarso, como jovem tarsense, porque Paulo, quando jovem em Tarso, ele era conhecido pela sua grandeza intelectual e pela sua habilidade como atleta. Ele era um grande atleta. Quando ele fala jovem tarsense, ele está trazendo a figura do atleta para dentro da situação. Então, aí você fala, mas a gente gasta um tempo nisso, de fato, é a obra, né? Isso é a obra. Mas, volto a dizer para vocês, são observações muito pessoais, que eu estou compartilhando, dividindo aqui com vocês. Não sou especialista, não sou doutor em nada, não sou apenas um leitor da obra e estou trazendo as minhas observações em torno disso. Estaria dormindo? Olha, na carta aos Efésios, Paulo vai escrever assim: acorda, ó tu que dormes, e alonga, né? Está no capítulo 5, acho que é versículo 24, eu não sou bom, não me eduquei, não é que eu não sou bom não, eu não me eduquei a essa memorização, mas o capítulo é esse, na carta aos Efésios. Acorda, ó tu que dormes. Essa cogitação pessoal dele aparece também antes de escrever a epístola aos Efésios, ao pessoal de Éfeso, que era uma cidade, a beira-mar também, que onde morava quem que morava em Éfeso? Maria de Nazaré. João Evangelista cedeu a casa dele para ela, enquanto ele fazia os trabalhos dele, voltava, mas era por ali. Numa região curiosa, gente, que é a Turquia, a atual Turquia. Hoje está entregue à Turquia todos esses lugares. Um país praticamente muçulmano. Eu não olhei a estatística disso, não me lembro se tem cristãos católicos, talvez tenha, cristãos ortodoxos possivelmente terá, mas que tem uma outra leitura. E, na verdade, são guardiões de toda essa história, porque está tudo ali na Turquia. A própria cidade de Troia, né, gloriosa pela história, está no território da Turquia, né? Lembrando aí o Império Bizantino, né, que durou 1000 anos, aí também como guardião de toda a arte, a tradição ligada ao cristianismo. Estaria dormindo? Observem um fundo aí. É uma pedra com hieróglifos. Porque a região de Tarso, de Éfeso, toda aquela região da Anatólia ali, foi ocupada durante muito tempo pelos hititas, um povo que viveu um longo tempo, aparece mencionado no Velho Testamento,
em par aí a Síria, a Babilônia, esses povos que participaram do Velho Testamento de alguma forma, lembrando que Abraão sai da Babilônia e vai sai de Ur e vai para Galiléia, para a região ali de Israel, para inaugurar a fé monoteísta com um grau de profundidade em que é a fé com testemunho. E com a extinção do sacrifício humano e com a entrada do simbolismo do sacrifício pessoal. Então ele transforma isso e a sua vida ela é digna também de estudar, que merece também até uma comparação com Paulo, mas não é possível aqui. Estou abrindo essas variações, e quem tiver curiosidade e conseguir buscar, eu ainda não consegui buscar, mas já enxerguei isso ao ler as histórias, porque à medida que a gente vai lendo, vai fazendo associações, as coisas vai abrindo para a gente. Às vezes você não dá tanta importância a um filme como o Blade Runner, que completou 30 anos agora de lançamento, o primeiro filme. E tem poucos anos que o filme 2 foi lançado. Pessoalmente eu só fui entender a figura mencionada, tão importante no filme Blade Runner, que é a figura da Raquel, ela na sua condição de um androide, e um androide muito especial, porque vendo o segundo filme, eu me lembrei da história de Raquel no Velho Testamento, que é mencionada no Novo Testamento à época da morte das crianças, quando houve a matança das crianças por ordem de Herodes, que queria... Aquela figura ali, quando é mencionada a figura da Raquel, está falando do povo hebreu. Que a rigor, Raquel não chora por seus filhos, ela não teve filhos, mas foi mãe. Então é uma nação. Então ela simboliza uma geração, uma mudança. Então quando você lê a história da Raquel, aí você consegue, poxa, mas o filme está encaixado perfeitamente num androide que tem o nome Raquel e que se aplica a história da vida, a história humana, a história da modernidade humana, da vida pós-apocalíptica, essas menções que estão na pauta do dia. Então estaria dormindo, então seria uma estela de pedra e com os hieróglifos hititas, porque também Paulo estaria acordando do sono que o prendia ao paganismo, das influências do paganismo em oposição às novas ideias do cristianismo. Para isso, todos os povos antes, não que eles estivessem sendo condenados, Jesus estava trazendo um novo despertar para todos esses povos que tiveram o seu florescimento, tiveram o seu tempo de estarem acordados, mas que com o passar do próprio tempo passaram a dormir nos conhecimentos que tinham. E esses conhecimentos se desgastaram e levaram o homem à letargia. Quando a gente fica com o mesmo conhecimento a vida inteira, vira rotina. Deveria virar disciplina, vira rotina. A gente começa a fazer maquinalmente. Isso nos faz dormir diante das experiências da existência. Mas ele se viu numa situação nova. Olha o despertar aí, flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Uma poesia de alto grau, né? Indiscutivelmente. Por si só mereceria a gente analisar isso. E ele se viu, observem bem, um homem que vem de tormentos tenazes. Ele caiu em si em Damasco. Jesus esteve com ele porque ele também esteve com Jesus. E observe que isso foi as portas de Damasco. De que eram feitas essas portas? De pedra. Os portões das entradas das cidades eram de pedra.
Então observa, desde lá ele sai e nesse momento ele se vê numa região indefinível para ele. Olha aqui a condição espiritual dele, ele já estava em faixa de sintonia com essa esfera espiritual aqui, de Abigail e Estevão. Arthur Joviano, numa das suas mensagens no livro Sementeira de Luz, ele vai fazer uma observação muito tentadora para nós. Ele, que foi Neio Lúcius, que acompanha a trajetória de Célia, que encerra sua vida como irmão Marinho, considerado um santo apócrifo, porque na verdade era uma santa, né? Se fôssemos olhar nesse aspecto, com todos os testemunhos que Célia deu. E mais tarde ela reaparece no cenário humano, reencarnando como Alcíone, momento em que esse espírito ensina a Emmanuel como interpretar o Evangelho versículo a versículo, coisa que ele veio fazer depois na mediunidade do Chico. Quem ensinou isso a Emmanuel, quando ele era o padre Damiano, foi Alcíone. Tamanha a grandeza espiritual impensável para nós desse espírito. E ele vai fazer uma observação assim, ele diz assim: não posso revelar agora, mas posso dizer que na história de Paulo, intimamente a vida de Paulo, Alcíone, eles gostam até de usar mais a expressão, a Célia, estava presente na trajetória de Paulo. Mas não menciona qual é o personagem. Não menciona. Porque Emmanuel, quando deixa o corpo no terremoto, na erupção do Vesúvio em Pompeia, mais ou menos 70, 77 depois de Cristo, algo mais ou menos assim. Me perdoem alguns erros nesse sentido, tá? E todos também, eu peço perdão a vocês. Ele traz a narrativa do livro 50 anos depois. Se é o livro 50 anos depois, quem recolhe Emmanuel, na época, Publius Lentulus, do corpo, foi o próprio Paulo de Tarso, sob orientação de Jesus, determinação de Jesus. Jesus determinou que Paulo de Tarso retirasse Emmanuel do corpo, quando ele desencarna em Pompeia. Isso está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Por quê? Jesus designou a Paulo o cuidado espiritual, a tutela espiritual das grandes inteligências. E por terem e viverem numa solidão muito profunda, por terem um grande conhecimento que a massa não tem, naturalmente são isoladas e incompreendidas. Pelas condições intelectuais de Paulo, Jesus confia a ele e vai recolher Emmanuel. Não à toa, Emmanuel é Paulo, funda São Paulo aqui no Brasil, ele viveu nas ordens paulinas, a ligação dele com Paulo é profunda. Não à toa vai escrever um livro sobre, muito provavelmente, o seu mestre. Por que não? Não se fala isso, mas dá de entender, ele não vai fazer essa elegia ao apóstolo Paulo, porque é Jesus, né? O foco é Jesus, né? Isso não tem essa separação. Mas é impossível não pensar que Paulo não tenha bebido nas instruções, que Emmanuel não tenha bebido nas instruções de Paulo de Tarso a respeito da vivência do Evangelho, da prática do Evangelho e assim por diante. Então, se o livro há 2000 anos, ele termina por volta do ano 70, e nós temos ali 50 anos depois, quando se olha a idade de Nestório, eles não devem ter reencarnado, não devem ter demorado para reencarnar. Muito pouco tempo, 5, 10 anos depois, porque esses 50 anos depois a gente já encontra Nestório com pelo menos 30 ou 40 anos de idade. Então a diferença ali foi pequena. E veja bem que a história de Paulo e Estevão é paralela à história do livro
há 2000 anos. Porque nós temos aí a crucificação de Jesus e depois a história no Paulo e Estevão continua, certo, pessoal? Desse momento da crucificação, alguns anos depois, aí aparece a figura de Estevão, figura de Abigail, figura de Paulo. Então há um entrosamento desses espíritos na contemporaneidade de Públio Lentulus. Então, Públio Lentulus, ele é contemporâneo de Jesus e é também contemporâneo de Estevão, de Abigail e de Paulo. Talvez até uma das figuras políticas dentro do navio, talvez pudesse até ser o próprio Públio Lentulus, só que não menciona. Ter conhecido Estevão, saber da história dele. Então aí tem coisas que não são trazidas para nós, mas que a gente vai montando um quebra-cabeça que nos mostra o quanto que esses espíritos superiores, eles têm nos dedicado uma atenção de luz impensável. Assim, mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, lembrando que eles desencarnaram jovens, todos dois. Isso nos chama a atenção do cristianismo entregue aos jovens. Paulo, quando começa, ele já tinha mais de 30 anos, para os padrões da época já não era jovem mais. Mas nós vemos os jovens, Estevão e Abigail, nós vamos ver Tito, o problema da circuncisão de Tito em Jerusalém, que trouxe muita amargura para Paulo, que trouxe muita amargura para Tito. Acabou precisando de fazer, por intervenção de quem? De uma figura que nesse livro parece que não aparece, mas é de uma onipresença completa na obra. E essa figura se chama Simão Pedro. Volta e meia, Simão Pedro aparece dando uma orientação aqui, orientando ali, dirigindo uma ação aqui, até mesmo quando orienta Barnabé, um discípulo seu, a deixar Jerusalém e ir até Tarso. Ele estava em Antioquia da Psídia fazendo os trabalhos que tinha que fazer na igreja lá, e depois ele manda uma carta para Barnabé, que é considerado o que Barnabé quer dizer, filho da profecia, o filho de quem gosta de falar, o Nabé. Na verdade, ele é conhecido, o nome dele era José de Chipre, que era a cidade onde ele, a região onde ele havia nascido. Então veja bem, ele vai lá buscar o Paulo. Antes, porém, ele vai ouvir a plataforma de Abigail. E eles aparecem jovens e formosos, e aqui eu queria chamar a atenção dos jovens, por quê? Porque na codificação também, grande parte dos médiuns eram jovens, 14, 16 anos. As próprias irmãs Fox também eram jovens, quando inconscientemente, ou não desejando, foram médiuns ali dos fenômenos em Hydesville. Então preste atenção nisso, porque Jesus também chama a juventude a participar. Você quer saber se um centro deve ou não ter mocidade? Aqui está explicando claramente. Você não prepara a mocidade sem ter uma evangelização da criança. E quando se olha Timóteo, ele tinha 13 anos, gente, ele estava acabando de sair, estava no terceiro ciclo aí para entrar para a mocidade. Ele analisa os problemas, as dificuldades do jovem João Marcos, filho de Maria Marcos e de João Marcos, seu pai, que moravam em Betânia, e Jesus ficou na casa deles muitas vezes. Uma mulher, Maria Marcos, que ajudava muito Jesus na tarefa dele pelos custos, pela cobertura de custos. Aí vem a colaboração da mulher, tanto quanto também na obra de Paulo, a presença de Prisca ou Priscila, esposa de Áquila, que fugiram dele, e eles foram se reencontrar lá no oásis de Dan, em Palmira, quando Paulo tem a oportunidade de começar o seu testemunho, pedir perdão, e foram importantíssimos na trajetória dele. Áquila e Prisca prestaram um serviço enorme, inclusive dentro da Grécia, porque lá era a região mais difícil, e eles prestaram grande colaboração.
envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida. Naturalmente que a gente precisa de ir no dicionário para pegar algumas palavras. Uma delas aqui é péplo. Pessoalmente eu não sabia, não lembrava. E péplo é isso que está aqui, um vestido que era jogado sobre o tórax, sobre o tronco, e era preso com um metal numa das laterais, no ombro, geralmente o ombro esquerdo. E aqui aparece só a estátua, né, mostrando o drapeado do vestido e todo um caimento dele na pedra, né, toda a rugosidade assim do tecido caído. Não tem grandes complicações, né, não tem um Karl Lagerfeld aqui para, né, fazer uma sofisticação de arte nas roupas, né? Não tem um Giorgio Armani aqui, não, era só jogar por cima e prender aqui, passava uma maquiagem e estava resolvido. Aí Estevão vira para ele e diz assim: levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Onde que Saulo estava deitado? Na pedra. E ele foi deitar na pedra para fazer o quê? Descansar e dormir. Olha a imagem do ser humano aí. Dorme como uma pedra, dorme junto à pedra. Entra ano e saindo, nada na vida do indivíduo muda. Ele reclama, ele chora, ele esperneia, ele resmunga, está insatisfeito, nada está bom, nada assim, tudo o tempo todo nessa função, dormindo feito uma pedra. Eu costumo brincar quando o pessoal traz alguma coisa nesse sentido para mim, eu falo assim: como é que a gente acorda uma pedra? Sabe como é que a gente acorda uma pedra? Não? Sabe? Sabe? Dinamitando a pedra. Ela sai do lugar e vai ter uma função útil na vida. Então, quando a gente está dormindo feito uma pedra, aí aparecem aquelas calamidades na vida da gente. É uma morte inesperada, uma perda financeira radical, é um divórcio, ou uma queda pessoal, uma falha pessoal, e vai para aí fora. Um monte. Pode, se não for nesse sentido, pode até ser uma catástrofe natural, de chuva, de inundação, para acordar, acorda. Ou então vem uma doença, e muitos costumam querer continuar no mesmo lugar dormindo. Tudo isso acontece para o nosso despertamento, por isso que estamos no corpo, não para dormir nele, para ser um instrumento de despertamento. Porque lá no livro dos Espíritos nós vamos ver que o princípio material, ele se une ao princípio espiritual, se une ao princípio material, porque o princípio material entretém e desenvolve o princípio espiritual, e esse, por sua vez, aprimora o princípio material. É dinâmico. Não é um parado e o outro parado. Os dois se entrosam. Quando a gente estuda o capítulo que trata da fé, a fé transporta a montanha, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá no final a fé é humana e divina. Até está no último parágrafo lá. E divina. Quando a gente fala porque no período do parágrafo ele vai tratar do magnetismo. O Espírito resgata isso. Ora, quando a gente fala de fé humana e fé divina, em que a base da explicação disso está no magnetismo, o que isso está estudando, na verdade? Está estudando o capítulo 1 do Livro dos Espíritos e está estudando o capítulo 10 ou 11 da Gênesis, que fala da ligação do princípio espiritual ao princípio material. Então essas forças, e se a gente for olhar as matrizes disso, tudo é só isso. Esse é o elemento primordial. É a ligação do princípio espiritual ao princípio material. Quer ver um estágio complexo e bem avançado da ligação do princípio espiritual ao princípio material? Nós temos a reencarnação. É uma ligação. Tem mais complexo do que isso? Tem a comunicação mediúnica, por exemplo. Então, se tem aquele momento primordial que Kardec estuda, falando da ligação do princípio espiritual ao princípio material lá na Gênese, esse é um fenômeno que vem se replicando, ele é uma base, ele é primordial. Ele é um elemento que ele vem se replicando com características mais complexas cada vez mais.
Então tem que levantar, mas ele fala com profunda bondade. Pessoalmente eu não consigo alcançar isso mentalmente falando. E por máxima bondade que a gente conhece aqui, ainda não é a bondade no nível de um espírito como Estevão. Mas ele falou. Depois, diz certa altura, Abigail foi essa fala que me chamou a atenção dos hititas, dos povos aí, que eu fui lá. Claro que sob intuição, né, gente? Que não sou nada. Abigail falando para ele: nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata. Está falando da transitoriedade da vida da matéria. Nós, porém, conhecemos o Pai. Olha, gente, que frase pesada essa, vamos dizer assim, mas profunda, no bom sentido, pesado no sentido assim, de que pede muito de nós reflexão, que é o Senhor de nosso coração. Então está dizendo, a Deus agora quem toma conta do nosso coração. Para que as coisas materiais criadas por Deus? É um contrassenso, né? O materialismo tem umas coisas, até no aspecto religioso, fala assim, quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas o que eu dou para o pobre não é uma coisa que foi criada por Deus? Ou eu vejo Deus fora da criação? Então eu dou um copo de água para alguém, mas quem criou a água? Quem criou os elementos para fazer o vidro? Quem deu a inteligência para o homem forjar o vidro? É Deus. Então, só que tem que sair dessa contemplação vazia, estéril à nossa volta, tem que ser uma verdade, tem que ser algo profundo dentro de nós. Aí tem que trabalhar muito. Então ela está incluindo aí nessa conversa, entre ela e Estevão, ela está trazendo Paulo. Está dizendo, nós, olha só, ela diz, nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. Como é conhecer Deus? Como de fato a gente pode assumir para nós mesmos que a gente conhece Deus? Entende a profundidade aqui? É por isso que eu falei que isso é um tanto quanto pesado, porque como é que a gente, em que condição espiritual a gente precisa estar para poder dizer, eu conheço Deus? Isso quer dizer que eu tenho uma profunda intimidade com Ele. De que maneira? Vivendo profundamente as leis de Deus. Pede muito da gente. E essa frase nos coloca numa situação que, se a gente quer saber o que Paulo viveu por conhecer muito a Deus, que no mundo como o nosso é só olhar Jesus e a sua crucificação. A gente vai ter a resposta. Aí ele lança perguntas que são da mais alta filosofia de todos os tempos. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Observa o que Emmanuel está colocando aqui. Não fala Jesus, hein? Preste atenção, nem do mestre. Porque o Cristo aqui é a figura de Jesus já ungida. Cristo quer dizer ungido, Christos, né? Do grego, ungido. Então Jesus foi batizado, foi ungido pelo sacrifício, pela dor e pelo testemunho. Por aquilo que o Espírito de Verdade fala no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do devotamento da abnegação. Levados em grau máximo, esse está ungido pelo sacrifício. Tomou um banho de óleo. Jesus foi ungido em algum momento? Foi na casa de Simão, onde ele foi lá fazer uma conversa lá, uma refeição. Há algumas divergências históricas, não vou entrar no mérito delas, mas entra uma mulher conhecida pela vida fácil, se foi Maria de Magdala ou uma adúltera, há uma divergência arqueológica aí, mas o que fica é o ensinamento, que era uma mulher com problemas emocionais profundos ligados à área do amor, da afetividade, foi buscar apoio em Jesus. E o que é que ela faz em gratidão ao receber esse amor? Unge o Senhor. Que honra, gente, poder tocar a luz do princípio, o Criador desse mundo, junto de Deus aqui, saber as inspirações de Deus, criar o sistema solar, criar
E quando nós lemos lá o livro Renúncia, no primeiro capítulo, nós vamos observar Alcine conversando com seu superior, o anjo Antêmio, dizendo assim: deliberei pedir a Jesus o meu retorno à terra. Ah, mas ela está na constelação de Sírios. Ah, não estava se referindo ao Sol, nenhuma região aqui da constelação de Hércules, que é a nossa. Então Jesus também é Jesus lá? Será que é aqui no nosso sistema e é também Jesus em outros sistemas? Por que não? Nos escapa a inteligência essa compreensão. Mas se para montar um planeta ele tem que saber mais do que tudo que esse planeta comporta de conhecimento, ele tem. Então imagina o que é calibrar um planeta com gravidade, com massa. Qual matemática para isso? Quais as forças? Sentido de rotação, poder apoiar na gravidade da Lua, de Júpiter, do Sol, para tudo ficar governado dentro de forças específicas. Que matemática do infinito é essa? Para poder montar algo assim, tem que saber mais do que tudo isso. É como um engenheiro de carro, ele tem que conhecer mais do que o carro que ele criou, para ele ser engenheiro daquilo que ele está criando, senão ele não pode ser. Então, aonde que essa mente está? Não temos ideia. Mas ele não quis mostrar isso para nós, agora não. Mas ele quis mostrar para nós o seguinte: olha, a primeira lição que vocês vão aprender hoje, igual lá no primário, a professora chegava em sala, a primeira lição, anota aí, pega o caderno, todo mundo, eu também sou da época em que a gente molhava a ponta do lápis assim, para poder começar a escrever, né? Ou seja, vamos lá, não precisava disso, mas alguém fez, o outro fez também e vai embora. Qual a primeira lição que Jesus deixa para a gente? Amai-vos uns aos outros. Se isso não ficar resolvido, não dá para aprender mais nada para frente. Não dá. Que é o que ela vai... Então, como eu vou adquirir a compreensão perfeita? Isso é uma pergunta de natureza filosófica, né? O campo da lógica atua aqui, mas isso também responde a vários pensadores da filosofia antes de Jesus, na Grécia e outros a esse respeito, com o eterno, com o divino, com o Deus invisível, com o Deus único, com essas figuras que sempre foram trazidas ao mundo como questionamento. Bom lembrar que a essa época aqui, essa região já tinha sofrido, vamos dizer assim, a influência do pensamento budista, que é por volta de 400 anos antes de Cristo. Então as teses do budismo já tinham passeado por aqui. E digo mais, porque isso já com certeza acontecia, porque Roma tinha vários entrepostos na Índia. Tinha não apenas entrepostos em que os navios esperavam as moções, levando os barcos para a Índia, saindo da costa da África, como também esperavam as moções de retorno. Eram mais de 50 entrepostos das cidades da Índia, voltando para o Império Romano. A Rota da Seda é nessa região aqui. Então, o pensamento da Índia, ele já estava todo impregnado na Grécia, que por sua vez levava a cultura para dentro da Europa. Então essas perguntas, elas não são em vão, elas têm seu lastro. É que a gente tem que ir muito além dos estudos, né? Quem sabe em algum momento, né? Deus nos permite isso, né? E ela responde: para ter compreensão perfeita tem que fazer o quê? Amar. Observa bem, ela não usa o substantivo amor, ela usa a ação, o verbo amar. Porque o amor pode ser contemplativo, ou como diria mais tarde, pode ser platônico, como gerou na tradição, né? Porque depois da discussão do amor, no diálogo de Sócrates, no banquete, né, em Fédon, lá discutindo também sobre o amor, você pode discutir sobre o amor, falar, elogiar o amor, mas aí amar, vamos amar? Lembro de uma amiga, essa semana, ela falou assim: Vandinho, estou sofrendo muito. Ela não é espírita, é de uma outra confissão religiosa.
Mas ela gosta muito do espiritismo, então quando ela pode, ela vai no centro. Ela também gosta muito do pensamento espírita e é médium. E ela dizia: poxa, aqui eu estou escrevendo para você, mas eu vejo que tem uma entidade assim, ele descreveu a entidade. Está o dia todo na minha casa, minha filha também vê, não aceita, ninguém que aceita, ninguém quer, mas a gente trabalha no bem, a gente fala, está no bem, e poxa, ela vai descrevendo, assim, está abrindo o coração. Eu estava num momento de trabalho, geralmente não é uma hora assim muito boa para a gente estar inspirado para responder nada, porque você está naquele vem de rotina, tem que entregar serviço, passar, não sei o quê. Aí, como faz lembrar alguns anos, veio um tum na cabeça para responder ele agora. Eu peguei para responder, eu falei: pois é, a gente tem que olhar isso com carinho, porque você está vendo um espírito necessitado, e talvez ele precise do ambiente da sua casa, do seu equilíbrio, da sua oração. Talvez Jesus, ou em quem você acredite, tenha colocado esse espírito aí para você ser um exemplo, ser palavra, ser encaminhamento, ser luz para ele. Porque a gente vai à rua para fazer entrega de alimento, de roupa e outras coisas para o morador de rua, mas ninguém quer trazer ele para dentro, botar ele dentro de casa. Eles têm outros hábitos, tem outros modos de higiene. Isso a gente não gosta. A gente acha, ele fica lá na rua, vou lá e ajudo. Mas botar ele dentro da casa da gente, passar cuidado dele, a gente não faz. Aí eu falei: como a gente não faz isso, aí Jesus, o que ele faz? Bota o desencarnado dentro da casa da gente, para a gente aprender a amar, para a gente aprender a cuidar. Em outras situações, vira filho, vira filha, genro, né? E nora, vai por aí fora, tudo, para poder cuidar. Esses moradores de rua que nada mais são do que filhos do Calvário. Então tem que amar. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço? Olha, tem uma analogia aí, né? A anterior nós vimos compreensão perfeita. Aí o amor. Aí aqui ficou expressão de esforço. Trabalhar. Segundo a lei tratada por Kardec. O pai trabalha e eu também trabalho incessantemente. O que ela está orientando ele aqui? Os 10 mandamentos. Ela não disse para ele que nós não temos uma compreensão do pai? Então vamos pegar isso que você compreende e, por favor, falar disso. Ela não traz elementos novos, inéditos. Ela mostra como que Jesus reinterpretou as tradições e os 10 mandamentos que se tornaram equivocadas com o passar do tempo, que endureceu, enrijeceu, virou couraça, mas não a couraça que protege para a gente lidar com os desafios da vida, uma couraça que nos limita, que fronteira está na mente. Pergunta a um peixe, quando ele passa num rio que atravessa 2 ou 3 países, ele sabe que está mudando de país? Não sabe. Não saber. Então nós temos que entender que essas coisas existem na mente da gente. Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. É imperativo, né? Espera tudo, né? Olha, se o desânimo está aparecendo, porque a gente está ansioso, quer que a coisa se resolva rápido, mas tem que esperar. Faz uma prece, mas nossa, já dei prece, já dei passe, já não sei o quê. Calma, você já avaliou? Já analisou a situação para entender o que é? Você está batendo cabeça aí por falta de conhecimento. Tem que esperar para ter a orientação. Você faz um encaminhamento para o mundo superior dos seus pedidos e da manutenção desses encaminhamentos, solicitando socorro, ajuda, luz, etc. Tem que esperar o retorno. E a gente quer na hora, mas na hora não dá pronto. Na hora não dá. Então é necessário. Mas olha só, que ela usa o verbo aqui, ela não usa o substantivo esperança.
Ela não diz assim, tenha esperança. Não. Mas não, você tem que esperar a sua vez, você tem que esperar seu momento, você tem que esperar a sua hora. Como conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Conciliar as grandiosas lições com a indiferença. Aí, como conciliar o Evangelho com a indiferença? Aí ela vai ensinar, perdoa. Parece que deu trabalho para achar uma imagem aqui que pudesse traduzir essa ideia de perdão. E essa figura, se a gente observa que ela é uma escadaria, como se fosse uma catacumba, mas não uma caverna, mas um porão, vamos dizer assim, mostrando, meu pensamento aqui na hora, assim, Jesus mostrou o perdão dele a Judas quando ele foi nas regiões inferiores para resgatar Judas. Então o fato de a gente descer as escadas aqui, tendo atrás de nós uma luz que nos guia, para buscar aqueles que estão na escuridão, é a imagem de perdão que me veio à mente. Que aqueles que caíram junto a nós precisam serem socorridos, senão a humanidade não melhora. Se eu estou vendo alguém que está caindo, não posso empurrar a pessoa para o buraco, não. Eu tenho que socorrer a pessoa. Aí, porque eu também vou precisar desse socorro. Ninguém está isento de cair, não. Em qualquer idade. A jornada só acaba quando termina. Que até um segundo ano você pode fazer uma besteira. Pode escolher fazer uma coisa e complicar tudo. Preciso ter muita vigilância. Eu digo besteiras irremediáveis em termos de reencarnação, dessa atual reencarnação. Que aí vai dar mais trabalho, vai atrasar, vai ficar para frente. Então é preciso exercer isso. Dentro das casas espíritas nós temos amigos e irmãos que enfrentam problemas de obsessão. Enfrentam. A gente nem sabe que também está obsidiado e acha que os outros estão obsidiados. O que eu vou fazer com essas pessoas? Botar para fora do centro? Botar para correr? Ou nós vamos nos ajuntar para ajudar essa pessoa? Ah, mas não quer ajuda. Não tem que violentar a consciência de ninguém. Vamos fazer um grupo de oração aqui, modesto, silencioso, discreto, invisível, e orar por aquela pessoa e aguardar o resultado. Tem que aguardar ao esperar aí. E ajudar essa pessoa que às vezes está maltratando a casa, o ambiente, a amizade, não é um gesto de perdão? Preciso de aumentar nossa leitura de perdão sobre a realidade. Muito mais do que a gente imagina. Assim, o programa de Abigail constituía permanente mensagem no seu coração. O programa leve como uma criança. Paulo acabou brincando com esse programa, vamos dizer assim, que ele dominou isso com profundidade, levemente. E como? Aí é a beleza de Emmanuel, para a gente encerrar essa primeira parte nossa aqui. Beleza de Emmanuel. Ele vai mostrar como que Paulo fazia para aplicar esses ensinamentos. Então ela botou o programa: ama, trabalha, espera, perdoa. Como é que o Paulo aplicou isso? Ele ainda estava em Tarso trabalhando. Olha o que ele fez. Que depois assim que ele dormiu aqui, ele acordou, ele não sabia o que fazer. Aí ele conferiu a bolsa que o pai mandou para ele, com muito dinheiro, e pensou: eu tenho que começar por onde então? Eu trabalho, preciso de trabalho para sobreviver. Ele pega o dinheiro e vai comprar um tear. Então ele já acorda para trabalhar. Então ele não acorda ali perdido, ele acorda decidido. Então ele não dormiu. Porque essa passagem dele é a questão 402 do Livro dos Espíritos sobre os sonhos inteligentes. Sonhos inteligentes. É uma tradução com sono, mas é sonho inteligente. E ele teve um sonho inteligente, porque foi lúcido, foi claro, foi instrutivo e mediúnico, né? E sonhar com o desencarnado é um aspecto da mediunidade. Então o que ele fazia? Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. De que forma? A simpatia.
para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Olha o que é um caminho reto. É uma expressão do Velho Testamento, de Jesus também. Mais tarde ele adota seguir os caminhos retos. Mas o que é que são os caminhos retos? São os caminhos sem perturbação, não é em linha reta não. Pode ser em curva, que vai ser caminho reto também. É andar no caminho sem perturbação. Trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, olha só, ele ficou 3 anos nessa, hein, pessoal? Mais 3 anos. Ele tinha ficado 3 em Palmira, no Oásis de Dan. Se lhe chegavam desejos ansiosos e inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Aí vinha na memória dele, não, agora não é hora. Meu pai, ele criava, ele tinha uma chocadeira que ele mesmo construiu, ele era muito bom no que ele fazia. Isso foi na juventude dele. Mais tarde, para eu e meu irmão conhecermos como que ele fazia, ele fez uma outra chocadeira e ele ensinou para a gente como que cuidar dos pintinhos dos ovos para os pintinhos nascerem. E era uma coisa assim fantástica, o amor com que ele fazia, que cabia 100 ovos e ele tirava 96 pintinhos dos ovos. Uma taxa de aproveitamento assim impressionante. Geralmente você tira 70 em 100. Mas ele me explicou por quê. Ele falou, vem cá. Ele pegava uma lata de óleo, fazia um furo nela, tinha uma lâmpada embaixo, que antigamente a lata era de óleo, né? Nesses plásticos. Fazia um furo nela e botava o ovo no buraco. E com a lâmpada acesa de baixo para cima, clareando o ovo, ele dizia, olha, se a casca do ovo tem essa porosidade, tem esse desenho, eu ia botando outros ovos, não vai nascer pintinho. Se não tiver a bolha de ar, não dá para nascer. Se a gala tiver desse jeito, não nasce, vai desse jeito nasce. Olha aqui, ó. Ele ia me mostrando, é o meu irmão. Ele nos ensinava, ó, ovo bicudo, pontudo, não nasce pintinho. E é tudo, toda técnica do observador. E 4 vezes por dia a gente tinha que virar. Então, porque eu me lembro que as galinhas, elas batem a pata nos ovos e rodam os ovos 4 vezes por dia. 21 dias a gente tinha que ir lá trocar, tinha que manter a água para manter a umidade do ovo. E quando chegava o 20º dia, 19º dia, eles já estavam piando dentro do ovo. E quando eles quebraram, no 1º dia eles começavam já a quebrar a casca e sair, eles saem todo molhado, todo molenga, caído. E só depois de um dia, ficava aquelas bolinhas de pelo bonitinho, igual aquele do Amar aqui, né? Aquele moço beijando o pintinho. Que aí você podia tirar e aí tinha que colocar numa caixa de papelão também, com uma lâmpada para ficar quentinho. Então era toda uma técnica que era uma beleza. Mas algumas vezes, alguns pintinhos nasciam com a casca grudada no corpo. E meu pai avisou, não mexa nessa casca, não tentem tirar essa casca. Meu irmão ficou afoito, desejoso de ajudar um pintinho, vou tentar. Quando ele tirou a casca, veio os órgãos internos do pintinho. O pai ficou bravo, porque ficou sabendo. Ele falou assim, por que eu disse para vocês não tirarem a casca? Porque tem que esperar a hora, porque quando ele seca, a casca desgruda do corpo junto com o pelo. Você vai com a tesoura e corta o pelo, solta a casca, o pintinho está preservado. Então tem que saber esperar o tempo apropriado para tudo. Tem. Tudo. E se alguém dele se compadecia, porque ele era considerado um louco pacífico em Tarso, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer a incompreensão alheia com perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que
ele ofender os outros por ignorância. Por que ele ia brigar com o pessoal de Tarso? Não, ficava ali, oferecendo simpatia, explicando Jesus, explicando um novo modo de vida. Quem quisesse, gostasse, ficava. E por causa da simpatia dele, sabendo que ele era um louco pacífico, mas filho da cidade, o que o pessoal fazia? Ia lá comprar tapeçaria com ele, ia comprar as coisas que ele... E muitas vezes o pessoal ficava consternado, que ele passava na praça pública de Tarso carregando fardos e fardos de lã caprina, né, para poder fazer a tapeçaria, que era a montaria de camelo, de cavalo, manta, roupa, opção de coisa que ele fazia. E ele perdoava. Então ele aplicou o progresso dele, que ele recebeu, o galardão que ele recebeu de Abigail e Estevão, ele aplicou? Aplicou. Assim, a existência corria sem outros pormenores de maior importância, quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. Aqui a gente para. Aqui a história já vira, a pedra agora vai rolar para um outro aspecto. Vamos retornar? Vamos retornar aqui. Acontece que o Paulo, ele estava cuidando da vida dele, e o que aparece para ele? Um amigo, Barnabé. Já havia passado pelas experiências em Neapafos. No momento ele estava em Antioquia da Psídia, estava com João Marcos lá, e Paulo sozinho, Tarso. Ele então é chamado de Tarso para ajudar em Antioquia. Paulo vai para lá, no momento em que ele tem a oportunidade de divulgar o Evangelho para as grandes assembleias. Porque Pedro deu essa orientação para Barnabé, porque em Antioquia os trabalhadores eram muitos, os recursos eram muitos, não havia riqueza, mas havia abundância. Não havia conflitos, não havia problemas. E Pedro tinha orientado para que se aproveitasse a pausa das perseguições para expandir a divulgação do cristianismo. Por isso Antioquia estava tão próspera, e de fato mostrou-se muito próspera, com os inúmeros fenômenos espirituais que a caracterizaram. E Paulo começa a receber convites a demandar outras regiões em meio a grandes dificuldades, que tinha que andar a pé, distâncias imensas, não tinham estradas, as estradas romanas não contemplavam todas as cidades, eram caminhos, ou com animais, ou para ter uma caravana era difícil, porque tinha lugar que a travessia ela era interrompida, então você tinha que cruzar o rio para outra margem poder continuar. Então ele e Barnabé enfrentaram isso na divulgação, divulgação do cristianismo. O momento em que vemos aí a divulgação do espiritismo, não tem essa dificuldade, né? Vai de carro, vai de ônibus, vai de avião, precisa de barco, de navio, já tem um monte. Aqui a gente tem um centro pronto, todo conforto, com tudo atendendo a necessidade da divulgação. Lá não tinha nada não, tinha lugar, tinha nada, tudo muito complicado, muito difícil, muito difícil. A própria natureza de translado entre uma cidade e outra já era um obstáculo quase que intransponível. Quem tivesse uma vontade determinada não ia à frente não. Tinha andar a pé 100 km, um caso aqui, né, entre Listra e Derbe, entre Icônio e Listra, 100 km. O que é 100 km? Quase nada. E a pé? Bom, em linha reta, uma estradinha arrumadinha como a 040, por exemplo, você vai bem.
Agora, se você tem que pegar, atravessar rio, caverna, subir montanha, descer, voltar, esses 100 quilômetros já mudou de figura completamente. Sem falar animais, feras, bandidos, tudo que tinha na região, né? As doenças que eles contraíram foram muitas. Então, Paulo é chamado por quê? Porque precisava de alguém com capacidade para trabalhar o pensamento. Então, Paulo não foi convidado para ser mais um trabalhador dos que tinham lá em Antioquia, da Psídia, que podiam limpar o ambiente, lavar tudo, deixar os assentos em ordem, receber as pessoas. Tudo isso tinha. Talvez tivesse até um lanchinho, por que não, né? E tinha, na verdade tinha. Só que, para explicar o Evangelho, quem estava lá para explicar? Não tinha gente que conseguisse tirar o espírito da letra. E Pedro sabia que era necessário alguém com bagagem, e sobretudo conhecesse muito o Velho Testamento e o Novo. E essa figura era Paulo. Isso chama a atenção, que ele está falando assim, trabalho bom no centro é a campanha do quilo. Esse nem é um trabalho do centro, né? Trabalho da sociedade, né? Não é um trabalho de beneficência que quem é de centro espírita faz e quem não é também faz. Quem não é de religião alguma também faz. Então não tem que comparar, porque tudo é uma harmonia. Tudo atende a uma harmonia. Eu preciso da diretoria cumprindo as determinações legais que envolvem o centro. Tem um imóvel, tem que ter registro, tem que olhar cartório, tem que registrar estatuto, tem que pagar os impostos, tem que pagar as obrigações fiscais relativas à casa, tem que manter isso em dia, tem que olhar a tesouraria, tem que fazer declaração de imposto de renda, tem que deixar, se tiver algum vínculo municipal, tem que entregar alguma... Tem que ter gente para cuidar disso. Tem que ter alguém para limpar a casa, a gente chega e está tudo arrumadinho, limpinho, alguém fez o serviço, sendo pago ou não, ou voluntário, alguém fez. Precisa de alguém para entregar as mensagens, precisa. É a abordagem da pessoa no centro. Quem vem pela primeira vez? Como é que faz? Tem que ter uma recepção também. Então, tudo atende como aquele que vem falar. Mas você imagina o seguinte, quem vem falar, se não encontrar nada arrumado na casa e as pessoas não tiverem condições de ficar, quem vai falar? Não vai ter problema. Vai encontrar problema. Então são condições que a gente pensar, tudo é uma harmonia. Todos colaboram e a pessoa que vem falar tem a responsabilidade de entregar uma mensagem segura e confiável. Não pode ser viagem, né? Então, isso eu venho para o centro espírita, eu venho para ver a doutrina, Jesus e Kardec. Ninguém vem para ouvir minha história pessoal, porque eu passei por isso, que eu sofri, que eu tive perda. Ninguém vem para ouvir a história pessoal de orador, não. Por que eu estou falando isso? Que Paulo o tempo todo desvia de si a atenção para focar no trabalho da divulgação. Trabalho que na divulgação era também divulgação para ajudar a vida mental das pessoas, o quê? Fazer curas. Também fazia parte da divulgação, que era uma maneira de ferir o entendimento das pessoas para poder chegar na mensagem. Então veja bem, Barnabé foi lá como amigo. E eles vão para Icônio. Em Icônio, eles enfrentaram grandes dificuldades, Barnabé chegou lá enfermo, Paulo também não estava bem, ele se esforça lá para conseguir um trabalho como tecelão, depois de muito suplicar ao Ibrahim, ele deixa Paulo trabalhar. E o Paulo, já experiente no tear, ajudou os colegas que trabalhavam lá na loja do Ibrahim a melhorar a técnica do uso do tear, deu outras orientações e tudo. E quando
Barnabé estava na hospedaria, ele falou: eu não quero salário, eu quero só comida e teto para mim e para o meu amigo. O Paulo insistiu, ele falou: tá muito doente e tal. Um dia ele chegou lá, Barnabé não estava lá, mas ele ainda estava doente. E o auxiliar do Ibrahim falou: olha, não encontrei Barnabé em lugar nenhum. Ele levava comida para o Barnabé. Um tempo depois chega o Barnabé, conseguiu emprego também. Eles podiam ficar lá em Antioquia, que era o hábito deles ficarem por conta própria. E Paulo começa a fazer várias pregações e curas. Isso chama a atenção. E o pessoal icônico estava fascinado. E o número dos israelitas era menor do que aqueles que se interessavam, os gentios que se interessavam pelo Evangelho. Ibrahim cedeu um salão, aí tinha um número de pessoas boas para essas assembleias, e o povo ficava maravilhado. Mas relata Emmanuel que uma jovem de nome Tecla ficou embevecida, apaixonada pelo Paulo, e queria largar o noivo, queria esquecer tudo, ficar com ele, estava nesse deslumbramento, essa situação toda aí. Paulo, um dia, é abordado por ela, ele tenta contornar a situação com vigor. Ela declara-se apaixonada, e nessa hora o noivo também já estava sabendo, viu na hora que ela estava com ele. O noivo falou tudo que podia. Paulo explicou, dizendo que não havia nada, que o equívoco era dela, etc. Mas o noivo ficou nervoso, e aí deu confusão. Aí Ibrahim, mais tarde, falando com ele: olha, se ela for novamente vista com você, que a confusão que deu foi grande, ela vai ser, porque isso foi escândalo público, ela declarou de público, uma confusão grande. Se ela for vista com você, ela vai ser queimada viva. Manda a tradição aqui, porque a região tinha muita superstição. Então, para evitar a desgraça da menina, da jovem, Paulo resolve sair dali, e eles vão para Listra, onde morava a irmã de Ibrahim, de nome Eunice, casada com um grego, ela judia e ele não tinha religião, e ela tinha uma filha de nome Lloyd, mas Eunice era viúva. E Lloyd, mãe de Timóteo, à época com 13 anos de idade, também estava viúva. Depois da viagem muito penosa, ela é recebida por Eunice e Lloyd. Eles são recebidos por Eunice e Lloyd. Mas o diálogo que se passa, e eu peço perdão a vocês que até um ponto tem formatação, depois não tem, porque não consegui chegar lá. Uma pessoa lá presente na saída, que eles decidiram ir embora, e quando pretendem partir? E Paulo fala: amanhã. Mas não vai ser melhor esperar para repousar alguns dias? Porque as mãos estão inchadas e o rosto ferido pelos açoites. Por causa daquela confusão com a Tecla, ele foi preso, açoitado, retido lá. E olha o que ele responde: se cuidarmos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimentos, não está dizendo que não é para cuidar, mas nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Está muito ruim aqui, eu vou parar. Vou sair do centro, vou deixar de ser médio, ou então família, qualquer situação de trabalho, na vida social, não vou lutar. Você vai ficar com tropeço, mas não vai ficar com Jesus, porque se Jesus foi pregado na cruz, não foi, gente? Mas ele ficou lá, ele desceu dela e foi cuidar de outras coisas. Falou: vocês podem ficar com a cruz aí que eu tenho que sair, vamos embora. Foi. A gente não observa isso. Daí então que começaram a falar sobre Listra, seus costumes, sua gente simples, uma cidade muito pobre.
Eles enfrentaram uma viagem penosíssima para chegar nessa cidade num crepúsculo pardacento. Olha novamente aí, agora já não havia mais luz. Como a dizer, pela linguagem da natureza, o que os aguardava. Assim, a viúva Lloyd, a velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice. Eu falei trocado, tá pessoal? Perdoem. Igualmente viúva. E de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Mais à frente, na história do livro, nós vamos mostrar o amor profundo desses três com Paulo. Profundo. Não era um amor qualquer na jornada da vida. Muito profundo. De amizade. No sentido mais belo que Jesus expõe no Evangelho de João. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Essa é a ideia. Listra era pobre, possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se fazia um tapete. É uma cidade do interior lá da Licaônia, região, perdão se eu não estiver falando certo, e não tinha atrativo comercial, não tinha quase nada lá. Paulo ficou também bravo porque ele não precisou, ele queria trabalhar, mas não dá, nem dava para ele trabalhar. Então ficou sob as expensas de Lloyd. Na noite que ele chegou, ele viu a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, pegava os pergaminhos de Moisés e os escritos dos profetas. Olha só, a ternura. Lógico, é um espírito muito elevado, Timóteo, muito elevado. E o que eu acho bacana aqui, quando a gente, pai e mãe reclama dos filhos, a filha dá muito trabalho porque não é espírito elevado. Que quando é espírito elevado é igual a Timóteo. Não tem, como é que fala? Adolescência atormentada. Até que eu tive uma adolescência atormentada, porque eu não sou espírito elevado. Pô, se eu fosse, eu seria um indivíduo doce, sereno, terno, obediente, responsável. A gente encontra alguns jovens assim, a gente encontra, não são poucos não. Mas tenho ao lado desses uma turma completamente, nossa senhora, descabeçada até o talo. Por quê? Quando é elevado é isso aqui, dedicado a Deus. Naturalmente cumpre com as suas responsabilidades, não tem a juventude atormentada. É o que acontece com João Evangelista, o discípulo amado. Poxa, ele era um garoto. Jesus o colocava deitado no seu peito, ele deitava a cabeça no peito de Jesus. E Jesus o acolhia. Imagina o vínculo desses dois espíritos, ele que mais tarde reencarna como Francisco de Assis. Observem isso. Olha a ligação de amor que existe entre esses dois amigos, Francisco de Assis e Jesus. E Timóteo e Paulo, né, também dois grandes amigos, porque Paulo vai ensinar tudo para Timóteo. E as cartas são maravilhosas. Aí, Timóteo foi fazer os seus estudos. As mães, duas mães, né? A avó e mãe, né? Explicaram para ele o entendimento da lei dos profetas. Paulo só observava. E quando ele foi chamado a trazer alguma palavra, ele colocou a palavra e também trouxe Jesus. E ao falar de Jesus, a impressão provocada era tão grande, e ele observou o brilho dos olhos. E via que Timóteo, como se estivesse assim, bebendo as palavras dele, a ponto de Timóteo ir lá fazer um carinho na fronte de Paulo. Olha só, que ligação, mostrando no gesto a proximidade afetiva, sagrada entre esses dois seres. É lindo de ver isso. E sublime. Somente no sábado procuraram tomar um contato mais íntimo com a população. Então saiu daquele ambiente de 3 dias ali, se recuperando, e foi para a população.
O Listra estava cheio de crendices, lendas estranhas. Eu não coloquei aqui a passagem que um sacerdote lá julgava que eles eram Júpiter, que eles eram umas criaturas importantes. E ele Barnabé, arranca as roupas e ficaram nus na rua. Para ver, não somos deuses, somos seres como vocês, né? E Paulo fala do Nazareno. Observa aqui. Já é Nazareno aqui, porque já é uma referência à fofoca que já estava rodando lá de Jerusalém para todo lado. Esse pessoal que é seguidor do Nazareno, porque o tom é pejorativo, né? Pejorativo. Então, aqui ele não está falando que Paulo estava falando de Jesus, porque ele está usando uma palavra para quem está escutando. Ele não está se referindo a quem está falando que é Paulo, mas é como se Paulo falava de Jesus, as pessoas ouviam que estava falando do Nazareno, aquele que morreu na cruz, aquela vergonha para a raça judaica, hebraica, etc. É esse mesmo. Esse é o Nazareno. Mas começou a falar dos feitos de Jesus. E aqui está um lance da intuição, que é uma coisa assim bela até de se estudar à luz do livro dos médiuns. Por quê? Crente que o mestre, olha ele em relação a Jesus. E nós vamos ver por quê. Crente que o mestre não desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. Vai todo mundo ouvindo forasteiro, afinal de contas, uma cidade pequena que nada acontece, vem alguém fazer umas pregações frenéticas, é assunto para todo lado, com certeza. Ainda mais depois do que ele fez agora. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável, que se arrastava penosamente, um indivíduo aleijado de nascença, arrastando pelo chão. É aí que está o mestre. Jesus não ensinou como curar, por isso ele usa mestre. Jesus ensinou como curar. Isso, é na imposição das mãos. Oração em imposição das mãos. Paulo vai usar esse recurso que ele aprendeu com Jesus? Vai. Ele aprendeu como? Porque os apóstolos ensinaram. E no Evangelho também está. Assim ele vira para o indivíduo e fala: amigo. Olha o nome amizade outra vez na história. Por isso que, observando esse padrão, eu trouxe esse recorte do livro para a gente conversar. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. Não foi o que Estevão falou para ele? Levanta. Ele não arrastava penosamente sobre o chão? Chão feito de quê? Mais uma vez. Não mencionada, mas indiretamente relacionada. Está aqui. Acorda, ó tu que dormes. A frase continua, né? Está lá em Carta aos Efésios. O indivíduo é curado. Aí tem aquele fenômeno da cura, passagem, aí chega nessa frase aqui. O aleijado começou a saltar de alegria. Por que eu separei essa frase aqui em meio às outras? Porque o Evangelho é alegria, é esperança, é conforto, é consolação. Não é tristeza, amargura, pecado, expiação. Muita gente fica pensando nisso, está pensando errado. O Evangelho é para não ter isso mais. Por isso que ele, livre dos pecados dele ali, ou pelo menos daqueles que o faziam aleijado, o Evangelho chega para libertá-lo do aleijão das concepções. Agora, observe uma coisa, não foi a cura de um aleijado? Não foi? O que está escrito aqui? Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. Isso não é um aleijão moral e social, religioso, é um aleijão. Então, curar o aleijado aqui não é um símbolo da cura do aleijão social, da comunidade, da sociedade. Olha a beleza do livro. Leva a gente assim em estações, em estágios impensáveis. Quando a gente começa a relacionar, a ver, nossa, que obra mais maravilhosa, que eu nunca tinha lido com esse pausar. Claro que lendo 1, 2, 3, 4, não sei quantas vezes, a gente começa a falar, tem alguma coisa a mais aqui. A gente vai compartilhando essas possibilidades.
Mas enquanto um salta de alegria, quem vê essa alegria fica com inveja. Qual que é o problema da inveja? Você é desse jeito e eu quero fazer igual. Isso é inveja? Não é. Inveja é, você está muito bem, você está ótima. Se eu não estou bem, você também não pode ficar não. Então eu vou te destruir. Porque eu não posso ter, você também não pode ter não. Se você sabe, você também vai saber não. Se eu não souber. Esse é o problema da inveja. É destruir o outro. O que eles vão fazer? Esses judeus resolveram consultar os judeus de Icônio para saber o que esses dois arrumaram lá. Souberam da história de Tecla. Armaram um circo falando que Paulo era um revolucionário, sedutor, criminoso e por aí afora, envolvido com tramas mágicas e etc. Arrumaram apulpo público para ele. Lá a rua apresentava um movimento invulgar. Paulo, com serenidade, subiu à tribuna, falou de Jesus, das suas glórias. Aqui, que bonito. Agora, dos feitos de Jesus, refere-se ao Senhor Jesus, trazido à humanidade sofredora, aos filhos do Calvário aqui. No entanto, mal começou o sermão evangélico, os gritos furiosos mais exaltados começaram a chover pedras em barda, como se fossem tiros de canhão sucessivos. Ou, quando se está cantando, né, o bardo também, quando canta, ele sucede as notas, né? Então, arremessos sucessivos. Ou seja, literalmente sendo apedrejado. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés. Olha a pedra de novo aí. Olha onde que essas pedras atingiam. Ele destaca aqui: os pés, peito e... Então queria tirar o equilíbrio, queria tirar a referência emocional e queria tirar o entendimento. Isso não é uma maneira de dizer que são 3 pontos que a obsessão age quando atua em nós: desorganiza o equilíbrio físico orgânico, altera a nossa interpretação emocional das coisas, como os quadros de fascinação, e por sua vez também nos subverte a razão, fazendo com que a gente crie concepções absurdas e fora da realidade. Está aqui. Essas pedradas indicam pontos essenciais onde age a obsessão. Ele sentiu o sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou. Então o ataque foi pesado. Então Paulo ajoelhar é como ajoelhou depois que caiu do cavalo a caminho de Damasco. E o que é que ele faz? Sem uma queixa, para isso não virar ruído ou barreira, ele começa a orar para Jesus. Mas Jesus não apareceu para ele. Quem não apareceria agora? E quando esse lance acontece, antes o pessoal, Ló, Eunice, Barnabé, estavam comemorando os êxitos da primeira pregação, da cura. E Paulo comenta que, em se tratando de evangelho, quando as coisas são muito bem sucedidas, é um aviso de que tem tempestade a caminho. Não deu outro. Aí veio o ataque das trevas. Pum. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador, aí está falando de Timóteo, de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Imagina a capacidade desse espírito de entrar em êxtase estando sendo apedrejado. Opa, que estado de consciência é esse? Muito alterado, no sentido de que está aspectos do superconsciente, casa mental. Isso é explicado lá na casa mental, no livro No Mundo Maior.
a casa mental. Calderaro vai explicar isso. Esse estado aqui, ó. Aonde que está lá o estágio mais alto na casa mental? Esse momento, nesse aqui, ó. Olhos fitos no céu num transporte inesquecível. Usando as zonas superiores, que no córtex cerebral, segundo a descrição de Calderaro, também de Aulus, é uma zona adormecida, quase não utilizada. Por Paulo, ela é largamente usada. Em dado momento, por que o sangue precisava escorrer? Para aliviar a tensão, né? Você está jogando energia na cabeça, o sistema fica sobrecarregado. Quando o nosso sistema orgânico fica sobrecarregado, ele precisa de aliviar a tensão. Nesse caso, alivia, mas é uma ruptura do tecido por causa do apedrejamento. Isso é verdade. Aí o sangue começa Mas se a gente for olhar, quando a gente é muito sobrecarregado, o organismo ele vai dar sinal dessa sobrecarga, seja nos pés, seja no peito, seja na cabeça. Aí Timóteo viu que a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. O que tem esse desamparado aqui? Que não tinha ninguém do lado de Paulo para protegê-lo nessa hora. Eita, que esse homem vem caminhando com solidão, não é de hoje. E tomba no chão de pedra. Mas aparece um sujeito, aí a turba fica muito agitada, aparece um sujeito de nome Gaio, um corpãozinho grande, um homem exagerado, que era muito ligado, gostava do Paulo. Mas ele faz às vezes do fanfarrão lá, que quer tirar uma onda lá e deixa comigo. Como ele decide pegar o Paulo e jogar na lixeira da cidade, no monturo, e com o tamanho de homem daquele ninguém queria peitar para enfrentar, então o protetor que Jesus arrumou para cuidar de Paulo foi esse homem, exageradão assim, uma proteção de tal ordem que ninguém quis topar com o cara, um homem forte, grande, ninguém ia querer levar uma amassada no nariz. Deixa comigo, ele pega Paulo como se ele fosse um trapo qualquer, bota no ombro e tal, e vai lá, caminha bastante até chegar na região do monturo. Lá ele joga o corpo de Paulo lá no lixão, olha, viu que o Paulo estava vivo, usa de um artifício de fuga. Como? Deixa os cães acabar com esse cara, já não tem mais nada, vão comemorar. Ele foi tomar vinho e a turba foi toda com ele. Nessa hora, o pequeno Timóteo, deixa eu ver se eu separei aqui, o pequeno Timóteo, ele aparece e leva, porque quando ele estava desesperado, Gaio falou para ele: para de reclamar, se você quer ajudar, obedece. Vou colocar o Paulo lá no lixão, lá no monturo, você leva água para ele se recuperar. Assim, depois do susto, com um pouquinho de água, Timóteo vai lá, e nesse momento o sol estava se pondo. Sempre essas referências, né? Essa coisa da geografia, da meteorologia, isso está sempre interagindo, como dizer que está tudo integrado nos fenômenos. Então o jovem de Listra assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa com carinho. Depois Paulo volta a si e Timóteo informa de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado um milagre, olha que ele tinha acabado de fazer por sequestrá-lo aos propósitos criminosos da turba inconsciente, o que foi a massa de manobra conduzida pela inteligência do mal de algumas poucas pessoas. Como eram ignorantes, inconscientes, dormitantes, na verdade, facilmente manobrado por quem tinha um pouco mais de inteligência, fizeram o crime. Aqui, pensar nos crimes coletivos feitos pelas turbas ensandecidas,
quem não está por trás comandando essas tragédias. Organização espiritual poderosa, apesar dos maltratos, das sevícias físicas. O tecelão de Tarso, agora já não é jovem, não é doutor, ele é um trabalhador, não é o trabalho? Ele agradeceu, levantou-se, levanta Paulo, levanta-te. Ele não mandou o aleijado levantar, Estevão mandou ele levantar, Jesus também mandou ele levantar. E regressou a casa com os amigos. Olha os amigos novamente aqui, que beleza. Ninguém nunca está sozinho. Levemente amparado por Barnabé, que, poxa, amava Paulo, queria entregar a vida até para ele. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Estava reclamando das dores, das pedradas, contou quantas pedras recebeu, quais eram as feridas, estava com ataduras, precisou de passar mertiolato, mercúrio, botar gases, nada, ai, está doendo, ficou falando isso, não. Isso é menos importante. O que era o mais importante? Conversações carinhosas, de vários aspectos, mas sobretudo sobre Jesus. Ou seja, depois Paulo vai embora, ele sai daqui, ele vai para Derbe, e as lutas dele continuam. Com isso, meus amigos, eu tinha essa intenção de deixar consignado aqui com vocês esse entendimento, para vocês entenderem por bem que é algum proveito, né? Fiquem à vontade, é um compartilhar nosso aí, em dividir as esperanças e consolações que esse livro traz para nós. Porque não sabemos o quanto de sacrifício que custou Francisco Cândido Xavier para escrever esse livro. As dores físicas, os problemas financeiros, os problemas em família, os ataques, as dificuldades inúmeras que a gente não sabe. Essas dores anônimas, esquecendo de si mesmo, para que nós tivéssemos uma obra dessa magnitude. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos fazer no espaço das nossas vidas o caminho que Paulo percorreu dentro do ambiente das nossas vidas. Porque o trabalho dele foi um ambiente da humanidade inteira. Talvez agora a gente ainda não possa, ou ainda a gente não é a hora, mas dia chegará que, anônimo ou público, faremos. Muito obrigado, meu amigo.